você é professor, né? Sim. É formado em jornalismo, fez pós-graduação em Comunicação e semiótica. Semiótica, né? Isso. E é professor numa faculdade, né? Isso. E escritor. Isso, exatamente. Nas horas vagas. Nas horas, que nem eu. Nas horas vagas que nunca existem, né? A gente Não. faz as horas vagas. Cada vez mais escassas essas horas vagas, né? Não é fácil encontrar, mas a gente vai tentando. Arruma né? um tempinho ali. Vai arrumando. Na madrugada. É bem isso. Quantas vezes... Eu não sei você, mas eu, por exemplo, eu estou escrevendo, às vezes eu tenho que acordar às 6 da manhã, né? 5, às vezes 5, às vezes 6. Eu estou escrevendo, eu olho no relógio 3 da manhã. Sim. E eu achando que é meia-noite. É isso também com você? Isso acontece várias vezes. E daí no dia seguinte fica um pouco difícil, às vezes, né? De acordar com o mesmo ânimo, né? A gente faz um esforço. É difícil. O que eu tenho tentado para não escrever só à noite e de madrugada é andar sempre com um caderno, né? Para onde eu vou, inclusive por... Legal. Eu nem tinha pensado em falar nisso, né? Mas eu tenho sempre um caderno flexível, né? Pequeno, que dá até para pôr no bolso, se você dobrar bem. Então, se eu estou indo no metrô, se eu estou indo num café, se eu estou indo num bar, se eu estou indo trabalhar, uma reunião, estou indo para a faculdade dar aula, eu estou sempre com ele, né? Aí, se eu penso alguma coisa, se ocorre alguma coisa, 10, 15 minutos eu fico ali. Você escreve à mão e depois que você vai escrever lá no computador? Muitas vezes. Porque daí, o que acontece, né? Você sabe, a gente tem a parte do rascunho, né? Sim. Que você não está pensando na versão final. Você está pensando em colocar uma primeira mão de tinta na escrita, né? É uma primeira versão. Então, muitas vezes a primeira versão está escrita aqui no caderno. Entendi. Né? E aí, quando eu passo para o computador, eu já vou fazendo modificações e aí já sai algo um pouco melhor ou um pouco mais trabalhado do que eu fiz aqui a primeira versão. É menos louco que eu. Olha, cuidado, hein? Porque todo escritor não bate muito bem, né? Não tem como, né? Você é menos louco, porque eu já não faço assim. Eu penso na história toda, normalmente vem muito rápido. Esse livro, O Sombra da Alma, ele veio em mais ou menos 10 minutos na minha cabeça enquanto eu estava caminhando. Eu estava caminhando, aí eu estava escutando uma música. Eu vou contar a história, ninguém sabe essa história ainda, como que ele chegou, né? Aproveitar que você está aqui, vou contar essa história. Eu estava caminhando, aí estava escutando uma música, eu não falo que cantora, é uma cantora muito bonita, e eu pensei, nossa, deve ter um monte de gente apaixonado por essa mulher. Mas como que alguém é apaixonado por alguém que você nunca conversou, nunca viu, nunca tocou, só ser... Aí veio a história do livro na cabeça. Quando eu terminei de caminhar, 10 minutos, eu já estava no final da caminhada, eu tinha até o nome da Letícia Lira e do David, que fazem parte do livro. Tá bom. E aí eu vou direto para o computador. E aí depois que eu faço a segunda parte, que é reler e modificar, que nem que você falou, né? Sim. Mas... E a primeira, antes de fazer isso, você faz uma primeira versão inteira? Ou você eu faço a primeira versão, eu tenho inteiro. tudo na cabeça. Bacana. Eu tenho, como esse daqui, por exemplo, eu estava fazendo mestrado em Botucatu, os 7 Mundos, né? E daqui até Botucatu, viajando de carro, veio inteirinho na minha cabeça. Depois eu fui escrevendo como se fosse um filme que eu tinha assistido. Sim. Eu vejo os personagens. E por isso que eu falo que eu sou mais louco que você. Sim.